Olá a todos que nos assistem, muito boa noite. Falamos direto dos estúdios da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo nesse recesso parlamentar finalzinho do ano de 2023. Recebendo hoje, com imenso prazer e orgulho, o Cláudio Leandro, vereador aqui da cidade de Nova Friburgo pelo partido PL. Cláudio, seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço, cara. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando do nosso mandato, da nossa vivência na política e principalmente das conquistas, né, juntamente com o Executivo, que a gente tem levado para a população friburguense. Cláudio, vamos começar falando aí, já são 3 anos de mandato, passou muito rápido, né? Nossa. Eu me lembro da nossa primeira entrevista, logo assim que você venceu as eleições, né? Muito emocionado, falando da construção da sua mãe, da conquista, né? Falando da questão de toda a força que você teve, sua vinda, saída da Sinimbu para trabalhar, etc e tal. Falamos de você como incentivador do esporte. Eu me lembro bem da primeira entrevista nossa. E você meio nervoso, ansioso. A gente vê hoje um Cláudio muito mais tranquilo, muito mais dinâmico na frente das câmeras. Fala pra gente como é que foi um pouquinho desses 3 anos aí de legislatura. Eu achei bacana você ter lembrado disso tudo, que quando a gente entra aqui na casa, né, primeiro mandato, né, nós estamos em constante aprendizado, né, hoje, né, depois, passando tão rápido, depois de 3 anos, eu me vejo mais preparado, né, tenho me preparado bastante, porque é um desafio constante. A gente fala aqui de problemas constantes da nossa cidade e a nossa preocupação, ela se desdobra, porque a gente tenta ser o mais útil possível. E quando eu entrei aqui nessa casa, o vereador Cláudio Leandro ele veio com o seguinte propósito: ser o mais útil possível para a população. E é isso que eu tenho feito, né, nesses quase 3 anos de mandato. Tenho me preparado, tenho me desdobrado, né, para atender os anseios da população. E eu venho de uma infância que eu fazia de tudo, na verdade, né? Eu já fui servente de obra, já fui pedreiro, e eu trabalhei durante 27 anos numa indústria de produção. Então eu já tenho um ritmo já acelerado, eu tenho que fazer meu dia valer, e isso aí também me ajudou muito, né? Eu mesmo me cobro todo dia, e eu acho que isso também tem me ajudado nesse dinamismo, né? E colher frutos para a nossa cidade. Não tenho dúvida disso, a gente percebe essa dinâmica sua vindo numa crescente. Eu já havia falado com você no programa do ano passado, a gente conversou, eu tinha falado que você já tinha melhorado muito sua desenvoltura na tribuna, na apresentação de projetos, no diálogo, na articulação, na hora de você pedir a palavra numa questão de ordem, na sua entrada, porque a gente percebe que você observa muito as coisas antes de se pronunciar, antes de falar, e isso dá muita consistência e solidez no que você vai dizer, que dificilmente a gente vê o vereador Cláudio Leandro falando alguma coisa que não seja realmente muito relevante e que realmente tenha um impacto dentro do assunto que está sendo debatido na Câmara. Nesses 3 anos, Cláudio, você destaca para a gente alguns projetos que você considera os mais importantes? Sim, eu tenho um projeto já sancionado pelo prefeito, que eu acho que faz parte da preocupação da população friburguense, que é a instalação de câmeras, de vídeos nos Muito hospitais, legal, nas escolas, nas unidades básicas de saúde, em vários segmentos. E essa preocupação ela vai de encontro não só com a segurança, né, dos alunos nas escolas, também nos usuários dos hospitais, das unidades básicas de saúde, quanto também na segurança desses profissionais, né? Nós temos que avançar em vários segmentos, principalmente nesse relato à saúde, né? Eu falei aqui das escolas, desculpa, mas em todos os segmentos da nossa saúde, principalmente na informatização. E esse é um mecanismo importante para essas unidades. Né? Não só a gente não está aqui com o intuito de estar vigiando nenhum profissional, cada um tem a sua competência e sua responsabilidade,
mas de contrapartida nós temos relatos dentro dos hospitais de invasões, né? Nós temos vários relatos de muitos roubos, né, em escolas, creches, invasões, arrombamentos, e também, enfim, né, contra maus profissionais também. A gente está acostumado a ver nos telejornais aí questão de enfermeiros maltratando, gestores de crianças maltratando também crianças. Isso acontece. Tem pessoas boas e ruins de todos os lados. Agressões por ambas partes. Exatamente. Né? Então, assim, essa questão da câmera é realmente a situação da segurança em relação ao vulnerável, né? A gente tem o vulnerável. E eu me lembro também, na confecção desse projeto, houve alguns questionamentos sobre essa questão da invasão de privacidade, houve uns questionamentos até da CCJ também, por parte do vereador Isaac Temani, eu me lembro bem também desse debate, e o senhor pontuou as coisas até que conseguisse ser aprovado, porque estava meio que numa, digamos assim, numa onda de, mas isso não dá direito, não vai restringir o direito de liberdade das pessoas. Aí houve argumentação de, calma aí, isso aqui é uma questão de segurança de crianças, preservação de vidas, isso não é uma questão, e até que o senhor conseguiu levar isso à aprovação. Com certeza, e aí deixamos bem claro no projeto que era nos corredores de livre acesso, nas entradas, nas saídas, isso daí vai ser muito importante para a nossa saúde, com certeza. Cláudio, agora eu que vou destacar aqui um projeto, agora recente, a gente pode ir e voltar na história aí, mas um projeto recente, de colocação sua também, com coautoria de outro vereador, né, a respeito da proibição da nomeação por parte do município de Nova Friburgo, seja a Câmara Municipal ou a Prefeitura de Nova Friburgo, de pessoas com trânsito em julgado sob a Lei Maria da Penha. Então, esse projeto de lei, o intuito é proibir, né, qualquer pessoa que está cumprindo, na verdade, que teve uma agressão e está cumprindo alguma pena, sobre a lei, se eu não me engano, é 11.340, a Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, exato. Né? E a gente que trabalha na administração pública, nós temos que ser exemplos, né? Nós temos que ter a nossa conduta, e é inadmissível uma pessoa que passa por na verdade, seja condenado, ele esteja na administração. Então, o nosso projeto ele vai muito de encontro a isso, proibir que essas pessoas que foram condenadas até elas exercer esse cargo administrativo. A gente vê muita situação de conflito, né, Cláudio? Porque às vezes as pessoas até condenadas por esse tipo de prática repugnante, digamos assim, né? Porque realmente inclusive elas querem legislar, muitas das vezes, numa grande autodemagogia, né? Sem ser exemplo, e aí fica uma coisa feia demais, né? Nós somos espelhos da população, então se a gente não fizer, se nós não cumprir o nosso papel, que exemplo a gente vai dar para a população? E esse projeto foi aprovado, né? Foi aprovado pela casa e a gente está aguardando o prefeito sancionar. A sanção do prefeito. E vamos falar agora sobre a Semana Católica, também foi muito bacana. Nova Friburgo é um celeiro católico muito grande, né? Nós temos uma cidade, agora me fugiu mais ou menos a porcentagem, mas pode-se dizer quase 60% ou mais 60% da nossa cidade ela é católica, né? E a gente vem acompanhando aqui, nós tivemos a Semana Protestante, se eu não me engano, dentro da nossa cidade, que foi um show maravilhoso. Em frente à prefeitura. Em frente à prefeitura, que houve, né, vários cantores ali. Imediatamente eu sou católico, praticante, e eu fiquei olhando aquele projeto tão lindo, eu falei, por que não colocar também? Isso daí, na verdade, ele é só a gente fazer esse impulsionamento para também que outras religiões também sigam o nosso exemplo também, que também tem que ser lembrado. E a gente espera agora, no próximo ano, nos próximos anos, a gente poder trazer um atrativo também para a Igreja Católica, para essa cidade, com cantores renomados, como temos o Padre Fábio, o Padre Zezinho e outros padres aí que são cantores, e eles trazem a multidão para a nossa cidade, é importante para fomentar a nossa fé. No aniversário da cidade até houve a contemplação aí com Rosa de Saron, né? Rosa de Saron puxa para o lado católico também, né? Mas
E é muito interessante isso mesmo, porque na Nova Friburgo a gente percebe isso. Existe uma ligação muito grande e isso é passado de pai para filho, né? A gente ontem, vocês que estão em casa assistindo no recesso parlamentar, eu me refiro ao dia 27 de novembro, houve uma grande missa, Nossa Senhora das Graças, né? Uhum. E Nova Friburgo aqui sempre tem uma referência muito grande à paróquia de Santo Antônio, a paróquia São João Batista, a festa católica que acontece aqui na Praça Demerval Barbosa Moreira também, e isso é muito legal. Já na capital a gente já não costuma muito ver isso, todo o fato de violência, as pessoas se deslocarem, mas em Nova Friburgo isso ainda continua sendo passado de pai para filho. Isso é muito legal. Sua mãe também é católica? Minha mãe também é católica. Está aí um caso desse. Vai puxando de pai para filha. E é importante ressaltar que nós tivemos a preocupação justamente de colocar essa Semana Católica justamente na padroeira da cidade, que é o São João Batista, ali na igreja, né? Justamente já há essa festa, né, anualmente, e mais um atrativo para a nossa festa, e repito, né, em relação às outras religiões, que isso também é mais para impulsionar também que outras religiões também elas na verdade, tem seu espaço. Como o senhor é católico, esse projeto de lei vai nessa linha da liberdade religiosa, né? Uhum. Quem tiver uma tendência de vocação a outra religião, que também leve, né, essa questão traga de fazer... esse projeto para cá, busque um vereador, exato, né, pra gente... Que na verdade isso aqui é um grande ato da celebração da liberdade religiosa. Isso aí. Porque afinal de contas, lutamos todos contra o preconceito religioso, racial, de toda forma, né? Com certeza. Cláudio, agora vamos falar sobre os seus projetos de lei, que ainda não foram sancionados? A gente tem alguns projetos de lei já tramitando na casa. Eu vou tentar aqui lembrar, se eu não me engano, até minha assessora a gente tem aqui a ajuda dos universitários aqui. E são bastantes, mas nós temos alguns importantes, nós temos alguns sancionados, né, Priscila? E a gente pode falar aqui do... Deixa eu dar uma olhadinha aqui, dá licença. Lógico, à vontade. O protocolo que eu fiz aqui. Nós temos, já falando da parte religiosa, né, nós, no início do mandato, nós tivemos aquela pandemia, né, e uma preocupação constante de muitas pessoas que vieram nos procurar, é que no processo de pandemia, muitas religiões, muitas igrejas se fecharam, né, e a gente entrou com um projeto de lei aqui para tornar essas instituições religiosas, católicas, evangélicas, qualquer tipo de religião, que ela se torne... como se fosse um amparo psicológico, né? Um serviço essencial. Nós já até tocamos nesse assunto aqui, se torna essencial. Exato. Principalmente nesse período de pandemia. Exato. E é uma lei que já foi sancionada, que é a Lei 4.820. Nós temos também um projeto importante, falando da causa da mulher, que também já foi sancionado, que é o Programa de Cooperação do Código X Vermelho, né? Que é um projeto importantíssimo, que foi dado em outras cidades, que já tem bastante resposta positiva. A mulher, quando ela está em vulnerabilidade, o marido, ela coloca um X na palma da mão, ela pede ajuda nos estabelecimentos, isso já foi sancionado também. Falei aqui sobre a instalação, nós falamos sobre a criação da Semana Católica, falamos sobre a vedação, e nós temos uma indicação muito importante também, Denis, sobre hotéis para as mulheres que sofrem agressão pelos maridos. Essa foi uma indicação, a gente foi no prefeito, nós tivemos na DEAN, nós temos acompanhado um aumento gradativo de agressões contra as mulheres, e essas mulheres, elas ficam tão vulneráveis ao ponto de não ter para onde ir. E aí nós fizemos uma ponte lá com o prefeito, levamos para eles essa possibilidade, e ele já se disponibilizou de botar esse projeto para frente. E a ideia é criar uma rede hoteleira para quando essa mulher seja agredida, ela não tem para onde ir, ela ser levada para um hotel, vai ser um processo em sigilo, até ela se restabelecer, né, emocionalmente, financeiramente, que geralmente a gente esteve conversando lá na DEAN, é um processo que, graças a Deus, é um processo muito curto. Nesse momento que ela foi agredida,
ela fica tão vulnerável, não sabe para onde ir, ela tem aquele momento ali que depois os próprios familiares vão até ela e faz aquele acolhimento, mas inicialmente a gente vai ter um período para ela poder estar acolhida. Afinal de contas é uma nova situação, né? Até ontem ela estava com um companheiro ou uma companheira em casa e a partir desse momento ela não tem mais nada, os planos mudam, né? Nós temos uma indicação muito importante dentro do nosso bairro, Denis, que para mim foi essencial para o início do meu mandato. A gente mora no bairro de Varginha, todos me conhecem, eu sou de lá, já moro há 42 anos, e hoje uma demanda muito importante para a nossa cidade é a vagas de creche no nosso município. E nós temos acompanhado muitas mães que precisam trabalhar e não têm onde deixar seus filhos e era uma preocupação. E aí nós fizemos uma indicação juntamente com o prefeito para a substituição. Nós tínhamos uma creche com capacidade de 70 crianças e de contrapartida nós tínhamos uma escola parada durante 3 anos, o antigo JK. E nós fizemos a indicação para transferência dessa creche, que hoje essa creche ela atende a mais de 170 crianças. Isso a gente está falando de mais de 100 crianças de uma locação para outra unidade, né? E essa hoje, que era a antiga creche, nós já estamos vendo uma possível reforma para levar o posto de saúde, que nós temos um posto de saúde hoje pago pelo município, alocado, né? Um aluguel que é pago mensalmente. E essa creche ela daria toda a estrutura para o bairro, né? Não só para os pacientes, como para os profissionais ali, e isso ia agregar muito também para o bairro. Nós temos visto, Denis, bairros vizinhos, vários bairros da cidade com uma crescente muito expressiva de populacionalmente, porque as pessoas estão brigando para esses bairros mais próximos da cidade, comprando as suas residências. E isso daí, futuramente, é um problema. A gente está falando de vagas de creche, nós estamos falando de atendimento nos postos de saúde, né? O comércio local, e a gente tem que estar sempre preocupado com esse crescimento, justamente para dar uma estrutura para essas comunidades. O grande problema do Brasil hoje, né? Nem vou comentar Nova Friburgo, mas o problema do Brasil é o crescimento desordenado, né? Isso aí depois você não tem como estruturar. Se você causa um problema muito grande, um inchaço em uma comunidade, um bairro muito grande, sem infraestrutura, querendo ou não, é o caso do Terra Nova, né? Você coloca muita gente onde não tem estrutura para absorver isso e aí você cria um problema muito grave, que é um problema quase irrecuperável, porque depois a gente está falando de imóveis, a gente está falando de instalação de pessoas que não tem como você mover de uma hora para outra, né, Cláudio? Isso é muito grave. O Terra Nova é uma realidade hoje, né? O executivo ele tem acompanhado um projeto de perto que possivelmente vai levar lá uma quadra, um posto de atendimento, um posto de saúde. Isso daí já era, a gente está vendo isso há muito antes. Quantas pessoas lá, se eu não me engano, são mais de 10 mil famílias instaladas, né? E nós temos visto, Denis, não só lá no Terra Nova, em muitos bairros daqui, como eu falei, uma preocupação áreas de lazer. Tem bairros, vou falar do bairro do Varginha, que eu moro lá, nós temos uma área de lazer a quase 2 quilômetros do bairro. As crianças, para poder brincar, elas têm que se locomover, né, num percurso muito longo para poder brincar de futebol, onde é o nosso projeto lá com as crianças. E nós temos visto alguns bairros da cidade justamente sem espaço físico para essas crianças poderem brincar. Nós estamos vivendo uma realidade diferente. Lá atrás eu brincava na rua, né, meus amigos brincavam na rua o dia inteiro, não tinha essa movimentação constante de veículos. E hoje é uma preocupação dos pais é justamente isso, não ter uma área de lazer. Se tem uma coisa que eu aprendi foi o seguinte, a única coisa que não cresce é espaço. A árvore cresce, casa é construída, prédio, edifício sobem, mas espaço não cresce, ele só diminui, né? A cada ocupação o espaço diminui. Isso pode parecer retórico, mas não é, porque isso é muito grave. É assim que acontecem as grandes comunidades do Rio de Janeiro. O Complexo do Alemão não começou do nada, a Rocinha não começou do nada, né? Ela começou assim, ela começou realmente devagarinho ali, uma casa aqui, uma casa ali, e daqui a pouco você não tem espaço para colocar uma quadra para a comunidade
interagir. Você não tem mais espaço. Quer dizer, isso é uma coisa muito ruim. E aí, os projetos sociais, que nós vamos falar dele agora, que o Cláudio já faz muito antes de vereança, muito antes de qualquer outra coisa, eles ficam prejudicados, muito prejudicados. O acesso a eles começa a ficar ruim, o espaço físico no entorno deles começa a ficar ruim. Você, melhor do que ninguém, pode falar para a gente aqui dessa dificuldade. Vamos falar agora do projeto social e você fala para a gente de como era antes e como é agora. Esse projeto social que eu já estou de frente há 33 anos em Varginha, ele justamente veio com essa proposta. A gente tinha um bairro em crescimento, não tínhamos uma área de lazer e a gente via as crianças dentro do bairro brincando, e o que a gente mais via dentro do bairro, como é uma realidade não só no bairro de Varginha, em outros bairros da nossa cidade, muitos bares abertos. Então eu sempre ficava preocupado com aquelas crianças, porque o exemplo que eles tinham ali eram os bares. Só o bar. As pessoas bebendo. Então, comecei conduzindo alguns amigos para o campo de futebol lá, e aí começou a haver uma crescente de crianças, de interesse de crianças nessa simples brincadeira que iniciou. E aí eu comecei, como eu dava aula no Country, eu fui professor em alguns projetos, eu falei, por que não a gente fazer um projeto social? E aí a gente começou a criar esse projeto dentro do bairro, atendendo as crianças do bairro, e aí começou a expandir para os bairros vizinhos. Pegamos ali, vem muitas crianças do Catacione, do Nova Suíça, Ponte da Saudade, Bela Vista, Toledo. Então, hoje a gente tem em média ali em torno de 120 crianças, em todo sábado. E um projeto simples de coração, mas que há um reflexo muito positivo dentro do nosso bairro. Por quê? Nós moramos num bairro que nós podemos perceber, diante de tantos anos do projeto, o esporte ele é um motivador de caráter, de ser humano. O pouco tempo que a gente está lá com as crianças, a gente procura passar bons exemplos, conversa, a gente vê algumas crianças estão em vulnerabilidade em familiar, alimentar, e a gente consegue detectar isso. E através dos nossos amigos, a gente sempre pede ajuda de alguns amigos, a gente precisa de uma ajuda para essa família, a gente precisa levar essa criança a tal lugar. E a gente percebeu que a gente vive hoje num bairro muito tranquilo. Talvez, eu acho que tem um lado positivo, o esporte tem influenciado, né, que hoje, vamos falar de 33 anos atrás, esses jovens que tinham 7 anos, 8 anos de idade estão com 40, 43 anos, constituindo família, e seus filhos hoje estão indo para o projeto. Você sabe, muito bacana ver o pai que hoje foi meu aluno lá atrás, e estão levando seus filhos hoje para o projeto. Isso mostra a credibilidade, né, que a gente conseguiu ser útil para ele, para a vida dele, né, para ele se tornar um homem, e hoje ele está levando os filhos dele. Então a gente vista um aumento gradativo das crianças, e é muito bacana, cara, você lidar com a criança, esses amigos todos que passaram pelo nosso projeto há 30 anos atrás, você vê eles homens de caráter, cidadãos do bem, isso é muito bacana, isso é um reflexo para a comunidade, e a gente consegue viver isso daí no dia a dia. Né? Esse projeto, ele acontece aonde? Ele acontece no campo do Varginha Futebol Clube, né? Um campo que já tem há 53 anos, e todos os sábados de 9 até meio-dia e meio, 1h da tarde. Ali a gente separa por categorias, né? Crianças de 5, 6 anos de idade até 9 anos, aí depois já tem a categoria de 9, 10 anos, vai até os 13 anos, aí pega o pessoal de 15 anos, nós temos garotos hoje até de 20 anos de idade. E aí o que é mais bacana é que a gente está vivendo essa juventude dessas crianças, né, de uma forma mais responsável. A gente acaba acolhendo, aí a gente tem um amigo que está precisando o seu primeiro emprego, a gente consegue fazer uma ponte, tentar ajudar, né? É muito bacana, é muito bacana. Isso é uma coisa muito gratificante. Não você vê o crescimento dessas crianças. Nós até tivemos a oportunidade aqui, o pessoal da Câmara, nós fizemos um evento lá, né, Cláudio? A gente teve uma partidinha de futebol lá, e a gente percebeu toda essa interação do pessoal da comunidade lá de Varginha, do entorno lá, com o vereador Cláudio Leandro.
Vereador, agora vamos falar um pouquinho sobre as melhorias que o senhor conseguiu através dos pedidos, das solicitações feitas às secretarias da Prefeitura Municipal. Então, nós vamos falando aí de 3 anos de mandato e uma das minhas maiores preocupações, nós falamos aqui sobre vários projetos que foram criados, nós temos aí uma preocupação, Denis, falei isso aqui em outros programas, tenho falado, eu tenho uma preocupação muito grande com a infraestrutura da nossa cidade. Porque quando a gente começa em períodos de chuvas, e isso é uma novela, vamos falar, desculpa a palavra certa, mas não é uma novela, tem uma coisa muito séria que se arrasta durante muitos anos. A gente está falando de 30 anos, de 40 anos atrás. Vou falar aqui do bairro do Toledo, que eu conheço muito, que eu andava de carrinho de rolimão, chegava até lá, eu ia de bicicleta até lá, e eu olho para lá, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o bairro do Toledo é o mesmo. Você falou essa novela, é porque o Toledo, que para quem não conhece, parece um cenário de novela. Você chega lá, tem as casinhas do mesmo jeito, aquele ponto de ônibus do mesmo jeito, aquilo parece uma novela das 6. Vocês lembram aquela novela das 6, que tem o chá, coisas tal? Não parece? Os bares, o balcão, tudo aquilo lá é um cenário de novela. Mas isso me incomoda, Denis, sabe por quê? As pessoas que estão ali, e está havendo esse crescimento que a gente está falando, a gente está falando do bairro do Toledo de 30 anos, mas está havendo um crescimento muito grande. Lá principalmente Toledo, é um bairro que você sai daqui subindo pelas Browns, você está 10 minutos, você está dentro do bairro do Toledo. Muito rápido. 15 minutos. Então não mudou nada, essa infraestrutura continua a mesma. Você vai para o bairro do Varginha, nós estamos falando do Terreirão, que a gente está brigando, até a gente tem uma sinalização muito positiva do prefeito, da gente poder fazer aquilo lá ano que vem. A mesma coisa, a gente vai no bairro do Nova Suíça, nós temos várias ruas lá de mais de 30 anos que não tem calçamento. E tipo assim, a infraestrutura que eu falo, eu não estou falando só de calçamento, eu estou falando de rede pluvial, né? Nós vivemos numa cidade que em períodos de chuvas torrenciais que causam muito transtorno. Eu vou falar da Estrada Velha de Amparo, que liga lá em Amparo, nós temos muitas localidades de Amparo. Então aqui eu vou falar de alguns bairros que você não vê. Eu tenho essa preocupação, que eu vejo um crescimento ali no Bela Vista, ali principalmente, ali no Santa Luzia, quantas casas estão saindo, quantos condomínios estão saindo, né? E a gente continua nessa infraestrutura. Então eu tenho levado essa preocupação para o nosso executivo, tenho levado vários documentos relatando essa preocupação, pedido, e assim... É uma coisa que eu vivenciei dentro do bairro de Varginha, né? Todo mundo que sabe aqui, a população mais antiga, né? Que tinha que andar com uma sacola de arroz para não sujar o pé para pegar o ônibus, e muitos bairros ainda vivem essa realidade, né? E eu fico sensibilizado com isso, e desculpa aqui, eu até me alonguei nas nossas conquistas, o horário aqui é assim. Mas falando aqui, eu falo assim, o executivo, diante do nosso executivo, nós fomos no início do nosso mandato lá no Vale do Paraíso, né? Nós constatamos esses relatos, e Vale do Paraíso ainda falta um trecho lá para ser asfaltado, mas nós conseguimos chegar até lá dentro com um asfalto quente. Isso daí já impulsionou já os carros de aplicativos, o transporte, com esse problema da FAO, mas em breve a gente vai conseguir atender também lá. Mas você já vê um avanço. Nós fizemos um asfalto quente muito bom na parte principal do Nova Suíça, né? Um asfalto quente muito bom da Ponte da Saudade ao bairro do Varginha, outro asfalto. Nós temos um problema no bairro de Varginha que se arrasta durante muitos anos. Nós fizemos uma parte lá, nós fizemos juntamente com o executivo o pedido do vereador, tá? No loteamento O Tronco, os carros não subiam, e aí depois dessa camada de asfalto, a comunidade está conseguindo chegar com seus veículos na sua moradia, porque quando chovia não chegava. Nós temos agora a segunda parte, que a gente pretende concluir também, essa camada de asfalto. E assim, nós recebemos, quando período de chuva, como a gente está muito diante da população, dividindo esses problemas, essa época é uma época muito difícil para a gente. Eu estou aqui na sessão, às vezes, quando chove muito, no vídeo, os amigos mandando vídeos desses problemas, e eu consigo me identificar. E eu falei aqui, mas se eu for me estender, nós vamos chegar
pela cidade toda, né? O vereador, ele não é vereador só da minha localidade, a gente está falando da Ponte da Saudade, no Alto do Moser, que a gente tem um problema lá também sério. Nós temos lá no Parque Imperial algumas ruas que precisam ser asfaltadas. Nós temos lá na Grande Spinelli, que nós temos um problema também muito sério também de infraestrutura. Então a gente tem acompanhado em Conselheiro, em Cascatinha, Cônego, e assim, eu não tenho vergonha de falar que eu sou vereador dos anseios da população. Eu acompanho a iluminação pública, eu acompanho a limpeza da nossa cidade, eu acompanho o asfalto. O que for anseio da população, eu vou estar dentro. Nos projetos que foram levados para o vereador. A gente foi recentemente, não sei se você já ouviu falar em Bocaina, um lugar lá em São Pedro da Serra, que a gente foi ver um problema de iluminação pública. Aí chegamos lá, tudo apagado. Nós já fizemos esse pedido para a Secretaria de Serviço Público. Bocaina dos Blaut, né? Bocaina dos Blaut. Isso, exatamente. E fomos lá batendo papo com os moradores e nesse momento escureceu. Viemos embora, isso num sábado, 7 horas da noite. A gente está saindo dessa localidade. Aí você fala a importância da iluminação pública. Uma jararaca, mais ou menos de 1,5 m, atravessando a rua assim, no meio da rua. Nós paramos o carro, ficamos a esperar ela atravessar para pegar o seu segmento. Aí eu te falo, um pedestre que está ali passando, pisar numa cobra num local tão longe até chegar no hospital. Sim. Isso é uma realidade geral da nossa cidade. Mas eu falo, é uma preocupação minha de poder ajudar sempre o nosso executivo, de trazer melhorias para a nossa cidade. Tenho certeza disso, Cláudio. Bom, a gente chegou ao fim aí da nossa entrevista. Quero te deixar à vontade para se despedir do pessoal aí de casa. Então, mais uma vez eu quero agradecer por esse momento. Obrigado aí pelo esse companheirismo nesse tempo que eu estou dentro da casa. Eu que agradeço. Você é um cara que também me ajudou muito, né? Obrigado. Até nessa minha evolução. E eu espero, né? Agora, como eu falei aqui, eu estou desde o início do meu mandato lutando muito para desempenhar o meu melhor. E está conseguindo. Nós temos agora mais praticamente quase um ano de mandato. Eu vou levar o meu mandato até o meu último dia com a mesma seriedade que eu entrei dentro dessa casa aqui, tentar ser o mais útil possível. Não tenho dúvida nenhuma disso. Gente, a gente chega ao fim da nossa entrevista de hoje. A vocês aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima.